mim, e a gente fala, como não poderia deixar de ser, das tarifas que insistem em não sair das manchetes. Poderia ser diferente? A coisa, de fato, redesenha o comércio global. 104%, como eu dizia no início do programa. Esse é o número de tarifas que devem entrar em vigor a partir de quarta-feira, à meia-noite, conforme disse Caroline Leavitt, a porta-voz da Casa Branca, dos Estados Unidos, sobre a China. Isso não é uma mera questão comercial e a gente vai se aprofundar no assunto a seguir. Primeiro de tudo, vocês veem esse documento agora ao meu lado. Vamos lá, confiram esse documento ao meu lado. Isso é um guia do usuário à reestruturação do sistema comercial global. Isso vem de Steve Mirren. Esse é atualmente um dos principais assessores econômicos de Donald Trump. E, basicamente, ele é um forte proponente da tese da relação entre segurança e economia. Segurança e economia. A tese de que a forma como um país lida e organiza o seu comércio e a sua economia está diretamente ligado com a sua segurança nacional. É um assunto vasto e complexo, mas o fato é, e também de acordo com o que pensa esse conselheiro, e também Scott Bessent, outros altos oficiais do governo Trump, o americano quer reindustrializar, trazer de volta a manufatura para os Estados Unidos. Isso não é só uma questão que tem a ver com riqueza ou com os déficits comerciais. Mas quando a gente analisa o que dizem os assessores e o que eles pesquisaram, como eles pensam, a questão também envolve segurança nacional e geopolítica. Não é uma questão exclusivamente financeira. É parte de um plano maior. Então, eu pedi para a produção um gráfico e nós temos ele aqui. Isso mostra a redução da parte do PIB dos Estados Unidos que se concentra em manufatura. Isso vem de dados oficiais do Escritório de Análise Econômica dos Estados Unidos, a partir de 87. De 87 para trás, a gente está falando aí de dados do Federal Reserve. Mas seja como for, tem estimativas diferentes, isso é apenas uma das fontes. Algumas colocam até mais alto o número como era antigamente. Mas resumindo, o que isso quer dizer? O início do gráfico lá em cima, vocês leem ali embaixo, pequenininho, 1947. Isso era a porcentagem do produto interno bruto dos Estados Unidos ligado à manufatura, que ficava acima de 25%. Agora isso cai para cerca de 10%. E é uma tendência de longo prazo. Alguns números, algumas outras fontes colocam até mais alto, lá atrás 47% ou antes 55%, chegando a 39%, 40%. Vejam, naquela época os Estados Unidos saíam da Segunda Guerra Mundial e a manufatura também estava lá porque a grande capacidade industrial permitia aos Estados Unidos muita flexibilidade na construção de ativos militares. É notório que fábricas como, por exemplo, da Ford foram muito úteis para a construção de bombardeiros durante a Segunda Guerra Mundial. Vocês entendem a lógica. Uma economia que tem ativos como manufatura dentro de si tem uma flexibilidade maior para crises geopolíticas. Isso é um dos aspectos, mas ainda, nesse gráfico, a gente pode destacar o seguinte. Além da questão geopolítica, isso está profundamente envolvido com quem é a base de eleitores de Trump. Muita gente fala que é necessário, para entender Trump, sair de Wall Street e ir para Main Street. Wall Street, onde ficam as bolsas de valores, o setor financeiro em Nova York. Main Street, as ruas principais das cidades, onde esses empregos de manufatura foram migrando para o exterior. E rapidamente cidades como Detroit, capital do Michigan, que era um polo automotivo, viram-se cheias de fábricas trabalhando ou esvaziadas ou muito longe da sua capacidade completa. É também uma questão eleitoral, porque esses trabalhadores que se sentem esquecidos por uma elite letrada, que gradualmente diversificou a economia, deixando seus empregos muito para trás, bem, vocês entendem o que eu quero dizer. Esse grupo de pessoas deposita grandes esperanças numa reindustrialização da América e de que as coisas voltem a se configurar como viram seus pais e avós vivendo. Há também a questão eleitoral quando se fala disso. Certo? Questão geopolítica, questão eleitoral e, como a gente passou pelo documento, a forma como muitos dos assessores econômicos de Trump veem a relação entre segurança e economia. Seja como for, a questão-chave, quando a gente fala disso na escala global, claro, isso envolve muitos países e cada um deles, muitos deles pelo menos, renderiam o próprio vídeo. Mas a questão-chave é que se trata da China. É a outra grande potência global. Foi o grande adversário geopolítico no primeiro governo Trump e agora não fica tão distante disso. Apesar de, claro, o Partido Comunista Chinês ter se enfraquecido em uma série de posições, a gente vai passar pelos detalhes. Fato é que, quando se fala de guerra comercial e do atrito entre grandes potências, esse é talvez
o principal que temos visto. Hoje pela manhã, antes mesmo de Caroline Leavitt falar do número de 104% de tarifas a partir da meia-noite de amanhã, quarta-feira, a gente já tinha isso mais cedo, era Donald Trump falando, ele falava a respeito das tarifas de Coreia do Sul, o presidente que não é exatamente conhecido por ser tão objetivo com as palavras, falava sobre um telefonema com o novo presidente interino da Coreia do Sul. Disse que falou de muitas coisas, falou de cooperação, mas ele termina a publicação com o seguinte: a China também quer fazer um acordo, e quer muito, mas eles não sabem como começar. Estamos esperando o telefonema, e vai acontecer. Deus abençoe os Estados Unidos da América. Com a China, por outro lado, a gente tem isso aqui. Claro, eu também não leio mandarim, mas o que isso basicamente é um registro do Ministério das Relações Exteriores chinês. Então, esse documento, publicado pelo Ministério das Relações Exteriores da China, dá o tom da postura do Partido Comunista Chinês e do Jun Nanhai, da cúpula do regime, a respeito do assunto. Eles juraram lutar até o fim. No desenrolar do dia, a coisa fica mais e mais intensa. 2 horas atrás, a coletiva de imprensa, então, da Casa Branca, 104% de tarifas, valendo a partir de quarta-feira, amanhã, à meia-noite. Bom, isso traz um debate mais amplo. Quando a gente fala da China e do que houve em termos da industrialização da China a partir do finalzinho da década de 70, quando Deng Xiaoping assumiu, chegando até os dias atuais, uma retórica imensa se formou, um negócio que todo mundo que acompanhava relações internacionais viu acontecendo a respeito da ascensão da China, livros e livros publicados a respeito. E, de forma subjacente ali, uma das questões que vinha era, bem, se o século XIX foi um século europeu, se o século XX foi um século americano, o século XXI, e muita gente cogitava, seria um século asiático. Já se falava isso mesmo quando da industrialização do Japão, a ascensão da Coreia do Sul, mas a China, como o país mais populoso do mundo, que era, não é mais desde 2022, e a gente já vai chegar nisso, importantíssimo. Mas com um país com uma população desse tamanho, fazendo esse tipo de processo de industrialização, se falava então dele como essa potência. O debate sobre isso é imenso, é amplo, e claro, o Partido Comunista Chinês à frente desse país é uma autocracia, um governo totalitário que lidera o país com mão de ferro, apesar de aspectos de abertura econômica. Isso é uma questão que extrapola só o debate econômico. Afinal de contas, o Partido Comunista Chinês, ao longo da sua ascensão econômica, falou repetidamente sobre um futuro, melhor dizendo, como era, uma comunidade com um futuro compartilhado para a humanidade. Enquanto não só denúncias de mão de obra escrava ou questões preocupantes quanto a direitos trabalhistas ocorriam no país. Pior, as denúncias de um genocídio na província de Xinjiang. Genocídio é a palavra mesmo utilizada pelo governo americano, tanto o governo Trump anterior quanto o governo Biden. A questão de direitos humanos com minorias religiosas, incluindo então muçulmanos uigures na província de Xinjiang, sofrendo o que foi chamado de um genocídio. Junto disso, perseguição a cristãos que não estivessem em igrejas autorizadas pelo regime, entre outras minorias religiosas, grupos espirituais. O terrível escândalo da extração forçada de órgãos de praticantes de Falun Gong, também chamado Falun Dafa, é uma prática meditativa pacífica, brutalmente perseguida desde 99. Vocês entendem o que eu quero dizer? É um debate complexo quando se trata da ascensão do Partido Comunista Chinês e do que isso significa em uma série de termos. Mas fato é que, diferentemente, por exemplo, do Japão se industrializando décadas antes, ele tinha essa ambição. E isso é bem registrado, não só pela sua postura internacionalmente e questões públicas, como questões que vazaram de dissidentes, discursos vazados como o de Jin Tsang-hong em 2016, ou ainda livros como o de Michael Pillsbury, A Maratona de 100 Anos, historiadores, é bem documentado. Um regime com ambição. Esse é o ponto que a gente faz aqui. E aí, isso fica no cerne da discussão. Agora, para onde a gente quer trazer a situação agora nesse segmento? A gente quer conversar sobre, nesse contexto, como a China se posiciona em meio à reorganização do comércio global que vem aí. Se essas tarifas não são só uma questão imediata de resolver déficits comerciais dos Estados Unidos, de equilibrar a balança, se, como os documentos de assessores de Trump apontam, isso é uma questão maior de reindustrialização e de mudança no posicionamento geopolítico dos Estados Unidos no mundo, na capacidade da sua indústria de responder a crises como guerras. Bem, se isso é uma coisa de longo prazo, se esse é o contexto, então como fica a China por aí? Como fica o maior adversário dos Estados Unidos? Como deve reagir e que ferramentas tem para reagir? Como a China se reposiciona na nova ordem discutida por Trump? A gente vai discutir a respeito do assunto explorando 3 pontos principais. A questão populacional,
a questão das dívidas e o tic-tac, para usar uma expressão coloquial, a gente vai falar do tic-tac, a questão de Taiwan e a questão militar. População, economia, militar. Ok? E eu quero que a gente comece então pela população. Vamos lá, peço que a produção coloque um gráfico que eu pedi aqui ao meu lado. Vocês veem, isso é a pirâmide demográfica da China. Claro, quando a gente vê um gráfico, a primeira reação é de como é que a gente vai entender isso, mas eu explico. Pessoal, então pensem no seguinte, cada uma dessas faixas que vocês veem, cada uma dessas faixas na horizontal é um grupo de faixa de idade. Os nenês são aquela faixa bem pequenininha ali embaixo. Os idosos, aquela bem pequenininha, menor ainda, lá em cima. E no meio vocês veem pessoas com diferentes faixas de idade, certo? Isso é o que a gente chama de uma pirâmide etária. Isso ajuda a gente a entender como um país se configura em termos de quanta mão de obra está disponível. Pensem nisso. A fatia do meio, nesse sanduíche, é onde estão as pessoas que giram o grosso da economia. Pessoas até 20 anos, basicamente, são dragas de dinheiro se a gente colocar as coisas em termos estritamente econômicos. Mesmo quando eles chegam nos 20 e poucos anos, muitas vezes, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, são pessoas que estão se endividando para conseguir um curso superior, parcelar uma casa, adquirir um carro e se inserir na vida adulta. Entre os 30 e 40 anos, esses são os produtores, são as pessoas que fazem a economia girar de fato. E quando chega lá em cima nos idosos, bem, aí tem a questão da previdência. Um país que está se desenvolvendo, um país que está no auge da sua explosão econômica, vai normalmente ter o grosso da sua população na faixa do meio. Uma situação que é a ideal economicamente para a gente extrapolar isso é onde lá no meio essa pirâmide etária está gigante. É onde esse desenho aí parece um losango. Você tem muitos produtores entre 30 e 40 anos. Eles não têm muitos idosos para sustentar. E como eles têm poucos filhos, isso também significa menos dinheiro para criá-los. Essa era a situação onde a China se encontrava no seu período de principal industrialização. Pensem nisso. O regime comunista foi responsável por atrocidades terríveis. A Grande Fome, a Revolução Cultural. E uma dessas questões é a política do filho único, com esterilizações e abortos forçados. Mas isso significava, essencialmente, que quando a China estava no auge da sua abertura econômica e da sua industrialização, a gente estava falando de uma situação como essa. Muitas pessoas entre 30 e 40 anos, por causa da questão do filho único, eles tinham só uma pessoa para sustentar, e muitos dos idosos já haviam falecido, fosse em questão de perseguições anteriores. Vocês entendem o que eu quero dizer? É uma situação ideal. Mas agora a China tem um problema demográfico de longo prazo. Pensem nisso. Esse grosso da população que estava ali produzindo tinha poucos filhos. E a pirâmide, que antes parecia um losango, agora se parece, como vocês veem ao lado, esses são os dados de 2023. Vocês entendem a lógica do que eu quero dizer? Mais e mais são menos pessoas produzindo, e aqueles que antes estavam produzindo com poucos filhos se tornam idosos. É um problema previdenciário. A China tem uma taxa de natalidade em cerca de 1,18. 1,18 filho por casal. O número seria de 2,1 para que a população ficasse a mesma. Então, muito rapidamente, a gente pode estar diante de uma situação onde as pessoas têm uma força de trabalho, onde a China tem uma força de trabalho menor e menor, com mais e mais idosos para sustentar. É o fim do que a gente chama, quando estudando geografia e demografia, de o dividendo demográfico. É a lógica de que você pode ficar velho antes de ficar rico, mas aplicada a um país inteiro. Os Estados Unidos não têm uma situação de 2,1, que seria o ideal para substituir a população, mas com 1,6 para 1,7 filho por casal e ainda muito mais imigração, tem uma situação mais favorável do que a China no longo prazo. Sob esse aspecto, a China pode estar de mãos atadas de como responder seguindo adiante, porque a sua força de trabalho vai reduzir e os seus gastos com idosos e com previdência vão aumentar. Essa é uma das perspectivas. Eu falei de 3 pontos que a gente vai pincelar a respeito do assunto para projetar o posicionamento da China numa reorganização comercial global. O primeiro era a população e agora a gente vai para o segundo, que é uma questão de crédito e dívida. E enquanto os Estados Unidos, eles próprios, têm uma questão abrangente com dívidas, o pior déficit público de que se tem notícia, em aí quase 37 trilhões com T de tatu,
Na China, eles também têm uma relação dívida-PIB, ou seja, uma relação do que eles devem e do que eles produzem que não é favorável. E eu reúno aqui, para a gente passar brevemente por isso, duas notícias dos últimos dias. Isso, um corte, então, quanto à classificação de crédito da China, citando finanças cada vez mais fracas. A agência Reuters publicou recentemente. E essa também ainda desse ano. Além das questões de crédito no exterior, a China tem um problema de dívidas dos estados. E eles aprovaram um plano de quase 1 trilhão, 840 bilhões de dólares para refinanciar as dívidas dos estados, das províncias, dos governos locais e para tentar resolver uma economia que desacelera. Com a questão populacional, a economia também internamente sente. E com um comércio global que pode ser mais e mais isolado, com muita incerteza pairando no ar, um país que depende tanto de exportações, claro, sente o impacto. E ainda há, para a gente finalizar, a questão militar. A questão militar. 3 pontos: demográfico, econômico e militar. A gente vai agora para o militar. E para isso eu trago isso. Isso é uma matéria do New York Times. E eu escolhi esse veículo porque, por ser o jornal com mais assinantes no mundo, dá uma ideia da relevância. Tradicionalmente, o jornal mais lido dos Estados Unidos. A China coloca o pensamento de Xi Jinping, elevando o líder a um status próximo do de Mao. Isso foi lá atrás, em 2021, quando o partido fez uma resolução histórica. Eles colocaram Xi Jinping no mesmo patamar que Deng Xiaoping e Mao Tse-tung na constituição do partido. Bom, a gente não vai entrar nas minúcias da história aqui, mas basicamente regimes comunistas têm um histórico de dar muita atenção à forma como a história é vista em si própria. Afinal de contas, eles acreditam que a história marcha numa marcha aí inexorável rumo ao comunismo e que qualquer coisa que aconteça ali no caminho é um mero desvio de percurso. Por isso também, crimes como o genocídio a minorias religiosas são justificados. Mas a gente não vai entrar agora na questão de direitos humanos. O que a gente vai discutir é que há uma retórica profundamente inculcada na cúpula do Partido Comunista e Xi Jinping tentou fazer isso ainda mais prevalente, ainda mais presente quando colocou seu nome na Constituição do partido, de que na marcha histórica do Partido Comunista Chinês, Mao Tse-tung tornou a China unida. Deng Xiaoping tornou ela rica com a liberalização da economia. E onde Xi Jinping se encaixa nisso, ele seria o líder que a tornou forte, que a reunificou com Taiwan e fez com que as suas forças armadas fossem comparáveis a uma capacidade mundial. Nessa realocação de forças no comércio, na geopolítica, a China tem uma bomba relógio que não é só questão de dívida ou de economia, mas mesmo questão militar. A população da China, por mais que haja esforços para tentar recuperar a questão, tentar incentivar mesmo a derrubada da política do filho único e tentar incentivar que as famílias tenham mais filhos, a coisa não parece perto de reverter. E aquela crise populacional também pode significar, por exemplo, dificuldades de recrutamento, dificuldades para manter gastos tanto com a previdência, com as aposentadorias dos mais velhos, quanto com um exército de grande escala. E se a economia vai cair por causa do fator demográfico no longo prazo, isso é também uma espécie de bomba relógio. Se haverá uma reunificação com Taiwan por força militar, se haverá algum tipo de ação bélica para o partido, isso só faz sentido ser mais cedo do que mais tarde. Mas, num cenário de tamanha incerteza global e com uma pessoa tão imprevisível quanto Trump na Casa Branca, vocês entendem como se forma uma situação delicada para a alta cúpula do partido se alguma ação militar será tomada.